Me alegra em ver alguns rostos conhecidos, a Rose, a Marina, a Rô também, e outras pessoas também, que agora eu estou sem óculos, não estou enxergando, mas na sequência a gente vai enxergando, amém? Estou acompanhando da minha amiga Rafaela, levanta a mão, não gosta de aparecer, mas daí que eu faço ao contrário, que ela às vezes quer pegar eu. Nossa ovelhinha ali que está comigo no bairro Alto, onde pela graça do Senhor estamos pastoreando ali. E trago um abraço também ao pastor Guilherme, do pastor Alessandro Assis, meu esposo. E enquanto nós vamos conversando, eu vou pedir um copo d'água. Eu estou bem com a voz de taquara rachada, mas Jesus é bom, amém? Eu quero que nós vamos fazer a leitura e meditar um pouquinho em uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está registrado no livro. Você que trouxe a Bíblia, seja na Bíblia, seja no celular, abra juntamente comigo, por gentileza, Gênesis, capítulo de número 3, nós vamos ler primeiramente, obrigada. E após nós lermos, eu vou pedir para você, com muito cuidado, que você, com muito carinho, que você mantenha a Bíblia aberta. Amém? Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 1 a seguir. Gênesis, capítulo de número 3. Versículo de número 1 a seguir. Deixa eu ver se meu telefone está no silencioso. Todos acharam? O início de todas as coisas. Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: a tentação e a queda. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Até aqui, amém? Eu estava perguntando ao Senhor uma palavra para que pudéssemos estar discorrendo e sendo edificado por esta palavra. E o Senhor trouxe de uma forma forte e clara ao meu coração esta passagem. E eu quero aqui, como nós estamos aqui, a pastora conversou comigo, que era um chá alusivo também, né, pastora, a data da comemoração do Dia da Mulher. E se nós vamos ver a história do Dia da Mulher, né, como surgiu esta homenagem, é uma história que nós sabemos que é uma história até mesmo, uma história bonita, mas não deixa de ser uma história triste, a maneira que nós fomos ter esta data da homenagem. E eu dizia ao Senhor, a mulher cristã, ela sempre será embasada por aquilo que nos rege, que é Cristo, que é a sua palavra. O que é a palavra? É bússola, é direção. E Eva, quando nós vamos ver o significado da origem de Eva, diz que é aquela que é a mãe, doadora da vida, aquela que dá vida para todas as coisas. E dentro do nosso lar eu começo a pensar que a mulher e a ausência de uma mulher, ela é sentida, seja essa mulher, essa ausência limitada
quando ela precisa se cuidar da saúde, quando ela não pode exercer o seu papel, seja dentro da sua casa, seja dentro de uma empresa, na sua função, seja num papel de auxiliadora do seu esposo. Quando a mulher ela fica limitada, ou ela adoece, ou ela fica impossibilitada por N motivos que nós pudéssemos citar aqui, essa mulher, a falta do papel dessa mulher, ela é muito sentida. Né? Eu estava ontem até mesmo em uma situação, nós fomos fazer uma visita, terminou o culto ali do círculo, a gente correu, né, do outro lado da cidade para poder fazer uma oração numa casa onde a mulher, o Senhor aguardou, o Senhor levou esta mulher e esta mulher estava fazendo falta e nós fomos ali orar para que o Senhor trouxesse um novo direcionamento para aquela família. E nós vamos vendo a falta que que faz o papel de uma mulher. Agora pensa comigo, eu vou caminhando aqui entre vocês. Agora tenta imaginar comigo uma mulher quando essa mulher ela é sábia. Uma mulher que edifica. Uma mulher onde ela tem um papel específico. Agora tenta imaginar comigo, vem comigo dentro da criação do mundo. E é interessante que o maior plano de Deus para o homem, ele faz... E quando ele faz o homem, ele entende que faltava alguém. Quem faltava, meninas? Eva, uma mulher. E o plano de Deus inicial para o homem também trazia nessa identidade o papel da mulher. Mas é tão interessante que eu fico pensando o poder que tem a insatisfação. O poder que tem quando nós não conseguimos ser agradecidas e entender o cenário aonde Deus nos coloca. Eu vou passeando aqui um pouquinho entre vocês. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Já que o microfone é sem fio, tá me dando corda. Eu vou andar. Agora entenda uma coisa. Como é interessante. Todo papel, todo cenário, ele é criado por Deus. E toda autoridade, a Bíblia diz que toda autoridade, ela é instituída por Deus. Se eu fosse perguntar aqui sobre lares de mulheres... Algumas falariam que ainda moram com a mãe, outras falariam que são donas do lar, outras são empresárias, outras são professoras, outras exercem N profissões. Mas cada uma de vocês foi criado um cenário, concordam comigo? Nós temos cenários diferentes aqui. E dentro desses diversos cenários que nós temos aqui, há cenários aonde nós entendemos que Deus colocou. Por exemplo, vou falar primeiramente do cenário onde eu estou. Sou mãe de 2 filhos, a Amandinha, a Amanda Letícia, que tem 18 anos, o André Felipe, que tem 10. Ambos vão fazer dia 17 e 18 de abril, do ladinho do outro. Um vai fazer 19 anos e o Andrezinho vai fazer 11 anos. O cenário que Deus plantou para a Edênia estar é um cenário lá na Assembleia de Deus da Congregação do Bairro Alto. O Senhor nos colocou para pastorear e, além de tudo, liderar mulheres, ainda que às vezes dá uma, né? A gente, ai, Senhor, não vou dar conta. Mas é um cenário que o Senhor plantou. O Senhor tirou a Edênia de uma profissão, tirou a Edênia atrás de algumas coisinhas que ela fazia e colocou ela neste cenário. Este foi o cenário que o Senhor idealizou. Agora eu pergunto para você, mulher, qual é o cenário que Deus idealizou para você? Qual é o cenário que o Senhor te colocou? Algum desses cenários a gente não lida muito bem. Porque tem cenários que muitas vezes, assim como o Senhor já permitiu, colocou a Edênia num quarto, onde a Edênia estava doente, passando por um quadro de enfermidade. A Edênia agitada, não podia fazer aquilo que ela achava que deveria fazer. Mas era um cenário que o Senhor colocava para amadurecer, para forjar, para trabalhar, para elevar a Edênia onde Deus queria, na visão dele. Agora pense que cenário perfeito que o Senhor colocou Eva. Meninas, comecem a pensar comigo que era um cenário que tinha a melhor fruta, errou. A melhor fruta, o melhor legume, Rose. Era o melhor de tudo. O melhor ar que alguém poderia respirar. O melhor marido. Como é que você sabe, Mardênia? Porque tudo que Deus cria é perfeito. Então, Adão, eu penso que ele deveria ser muito bonito. Dotado de muitas qualidades. Que foi o homem que Deus criou, assim, ó. Projeto matéria-prima. Eva também. O cenário era perfeito.
E às vezes a gente começa a ler Gênesis ali, normalmente a gente lê Gênesis no cronograma da Bíblia, a gente passa assim correndo, né? Pra gente fazer uma leitura e dar conta. Mas Deus tem falado muito comigo sobre Eva. O cenário era perfeito. Era o melhor ar que podia respirar. Era o melhor cenário que tinha. Naquela época não tinha espinhas, não tinha as ervas daninhas, porque o pecado não tinha entrado ainda no jardim do Éden. Era tudo maravilhoso. Só que de repente, num cenário maravilhoso, tinha a presença de quem? De uma serpente. Representava quem? Satanás. Aí talvez você pense aí, como eu pensei, já não era tão perfeito assim. Tinha Satanás na parada, como é que vai ser perfeito um negócio desse? Mas Deus, sabendo da fraqueza do homem, trouxe num cenário perfeito, com alguma situação de imperfeição que era Satanás, a orientação para que Eva e Adão vencessem aquela imperfeição. Agora pensa comigo uma coisa, o cenário era imperfeito, Deus trouxe a orientação, e que orientação é essa? Abra comigo a tua mesma Bíblia que está aí, Gênesis, ainda, capítulo de número 2. Versículo 15. Versículo 15, 2,15 diz assim: E tomou o Senhor Deus, versículo 15, eu estou lendo, tá? No capítulo 2. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a gente começa a entender que Eva, doadora de vida, aquela que dá a vida, mãe de tudo que tem vida, que é o significado do seu nome, Deus cria um jardim. E quando a gente vai ver o que significa Éden, no hebraico traz a conotação, o significado de delícia. Éden, lugar de delícia, lugar de prazer. E dentro do lugar perfeito que Deus criou, de um cenário de delícia, de um cenário de prazer, onde tudo funcionava, no capítulo que nós lemos o 3. Ora, a serpente era mais astuta. Agora volta a abrir comigo a Bíblia no versículo 2, que diz assim: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim, no versículo 1, desculpe, 3, 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Parte 2 do versículo 1 do capítulo 3. Parte B do versículo 1 do capítulo 3. Esta disse a mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Agora volta a ler comigo no versículo 16 do capítulo 2. Volta lá ao capítulo 2 novamente. Vamos ler novamente. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Quando a gente compara o versículo 16 do capítulo 2, e quando a gente compara a parte final do versículo 1 do capítulo 3, não é assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Vocês percebem que Satanás, ele altera o que Deus conversou com Adão? A ordem que Deus deu para Adão, que a ordem que Deus deu para Adão como sacerdote do lar, que ele repassou para Eva. Agora, eu fiquei pensando, como Satanás ele é astuto? Deus diz assim: De toda a árvore do jardim comerás livremente, exceto, ou seja, Deus abre uma exceção. Satanás pega aquilo que Deus colocou como ordem e ele diz assim: Não é assim que Deus disse? Não comerás livremente as árvores do jardim. Vocês percebem que Satanás ele altera o que Deus fala?
E ele traz, através do espírito de engano, livremente um engano no cenário da perfeição. E eu acho tão interessante que Deus, quando colocou essa palavra no meu coração, pastora Márcia, eu falei, ai, Senhor, não quero falar essa palavra. Mas como eu não me mando, né, é o Senhor que rege todas as coisas, eu comecei a entender que aquela mulher, ela representava, Eva representava o projeto de Deus para uma humanidade. Adão representava o projeto de Deus. Adão e Eva como um casal, eles representavam o plano do amor de Deus, onde um cenário de paz é estabelecido e ele é criado. Mas presta atenção numa coisa, um cenário que parecia tão perfeito, agora surge a presença de uma serpente, representando Satanás. Essa presença dessa serpente, ela começa a trazer uma desconfiança, um descrédito. Deus coloca também no meio daquele jardim a presença de uma árvore que representava o conhecimento do bem e do mal. E Deus diz assim para Adão, de todas estas árvores, gente, representava tudo que nós temos hoje. Era pouca árvore? Era pouco fruto? O cenário era perfeito, eram as melhores delícias que eles tinham. Eles estavam no lugar das delícias, dos prazeres. E sabe o que Deus está falando aqui? Presta atenção numa coisa. Eu estou falando com mulheres que o cenário que Deus colocou, a perfeição é entender o centro do querer de Deus na nossa vida. O centro da vontade de Deus. E às vezes a gente começa a conversar com amigas e você vai vendo que existem uma escassez de pessoas que entendem o cenário que estão. Existe uma debilidade, as pessoas entenderem, se sentirem contentes, felizes e abençoadas da forma que estão. Aí talvez você diga assim, você fala isso porque você não está no meu cenário. Você fala isso porque teu marido é pastor. Você fala isso porque você não tem o filho que eu tenho. Você fala isso porque você não está com o B.O. na empresa que eu tô. E não é bem assim. Porque não tem aquele ditado lá fora que quando a gente olha para a grama do vizinho, ela é mais o quê? Mais verde, mais bonita do que a nossa. Porque nós não estamos cuidando daquele gramado. Vá cuidar para ver se tem ou não tem dificuldades. E eu percebo que nessa época, inclusive do ano chamado século da rede social, o século da inteligência artificial, o século também da inteligência das emoções, que nós temos resposta para tudo, temos terapia para tudo, temos diagnóstico para tudo. Nunca estivemos numa época com tanta resposta, com tanto acesso a diagnóstico e com tanta gente insatisfeita e perdida. E aqui entra uma questão onde nós vemos na história de Eva o perigo da insatisfação. Repita comigo, o perigo da insatisfação, me conecta à falta de agradecimento daquilo que Deus faz nas nossas vidas. É verdade. E quando nós vamos vendo tantos discursos, né? Você começa a conversar com amigas, com pessoas na igreja, e você vai vendo tantas pessoas aborrecidas, tantas mulheres amarguradas, porque Satanás não quer que você entenda que o cenário aonde Deus te plantou é o mesmo cenário que Ele te mantém. Até porque é o mesmo cenário que Ele colocou Eva e que Ele permitiu a presença de uma serpente. Satanás, o Senhor, Ele instruiu. Nós estávamos num estudo lá na igreja do Bairro Alto, e uma pessoa perguntou assim naquele estudo: Fio, mas as pessoas julgam Eva. Lembra, Rafa? As pessoas julgam Eva, pastora, mas Eva era uma mulher muito ingênua. Ela não tinha noção ainda que esse mundo pecaminoso que nós temos agora. E será que Eva foi tentada em algo que ela não tinha, que a inocência dela não era suficiente para ela negar? Preste atenção numa coisa. Deus nunca vai permitir você ser tentado naquilo que Ele não te dá condições para renunciar ao pecado. Deus nunca vai permitir uma provação chegar até você sem te dar condições e artifícios e refúgio através dessa mesma palavra para que você tenha condições de negar, rejeitar a cilada que Satanás arma para você.
Se Deus permitiu Eva ser tentada, até porque eu acho interessante aqui nós falarmos sobre o perigo da insatisfação com algumas coisinhas. Primeiro, Eva começou a permitir, ela permitiu a permissividade. Tolerar aquilo que não era tolerável. Eva, ela perde a noção e eu escrevi uma frase que o Senhor me deu aqui. E eu quero conversar um pouquinho e que você entenda que Eva, ela tinha acesso. O Senhor colocou ela e ela tinha acesso a entrar, a pisar no ambiente onde o Senhor estabeleceu o cenário perfeito. Mas Eva, na sua tolerância, ela limita a sua visão naquilo que Deus tinha. Ela começa a deixar de valorizar e enxergar as árvores que eram possíveis ela se alimentar. O cenário que Deus tinha feito para ela desfrutar. E Eva, ela começa, na permissividade que ela acessa, a dar ouvidos e a conversar com a serpente. Agora, pensa comigo. Quem foi que disse que Deus permitiu Eva conversar com a serpente? Como assim? Não está escrito lá, é? Se não era para Eva se alimentar da árvore da ciência do bem e do mal, quer dizer que aquela árvore dizia assim, limite. Aqui você não se aproxima. Até porque não tem como você se alimentar, vai se aproximar do que é proibido para quê? Sabe quando a gente começa a se aproximar daquilo que é proibido? Sabe quando a gente sabe que nós estamos em falhas com aquilo que Deus já nos pediu, mas mesmo assim nós conseguimos ainda negociar com aquilo que Deus diz, se afasta, te faz mal? Sabe aquelas amizades que não edificam? Sabe aquele lazer excessivo que te tira do tempo da aproximação, da intimidade com o teu Deus? Sabe aquilo que a gente sabe? Olha, pastor, eu fui lá, eu vou naquele lugar, eu acesso aquilo ali, mas não traz paz ao meu coração e mesmo assim você continua insistindo em se aproximar daquilo que te enfraquece e eu sinto Deus falando aqui. Porque Deus está abrindo nesta noite a nossa visão para enxergar aquilo que Ele enxerga. Por quê, irmã Eudênia? Porque a ordem vem dEle, o manual vem dEle, a sabedoria vem dEle. É Jesus. E nós nunca tivemos posse a tanto conhecimento e nunca tivemos ao lado de tantas pessoas vazias, sem nada para nos oferecer. E eu sempre peço, desde pequena eu pedia, Senhor, eu quero o dom do discernimento. Peça você também. O dom do discernimento, ele nos afasta da conversa com a serpente. Vai estar todo mundo dizendo assim, você está exagerando demais, tá aqui. Mas você vai estar enxergando aquilo que ninguém enxerga. Porque você tem compromisso com quem te deu a ordem. Você tem compromisso com quem te deu a bússola. Você tem compromisso com quem fez o manual para você viver. E é tão interessante que Eva começa pela curiosidade. Como é que é aquele ditado que diz, me ajuda? Ele diz assim, a curiosidade matou quem? Um gato. E a curiosidade também tem matado umas ovelhas por aí, sabe? E eu, dentro daquilo que eu preparei aqui para... Eva acessou um cenário de paz. Tinha Deus, seu esposo, um jardim perfeito, e ela vivia no paraíso. Mas, através da curiosidade, a árvore da ciência do bem e do mal, ela sabia que era a única árvore, exceção, que ela não devia se alimentar daquela árvore. Mas Eva se aproxima daquela árvore. E quando Eva se aproxima daquela árvore, sabe o que eu vejo? O que Deus fala comigo? Que ali começa um espírito de encantamento sobre Eva. Sabe o que é o espírito de encantamento? Olha pra mim. É quando Satanás diz assim, esse casamento aí, quem te disse que isso aí vai dar lucro? Quem te disse? Olha lá a outra, por isso que não vai chegar nunca a lugar nenhum. Olha o corpo da outra. Olha como a família da outra é feliz. Eu estava antes, na parte da tarde, cheguei
de um aconselhamento, daí fui ali correndo para me arrumar para vir para cá, que eu tinha um outro compromisso. E aí eu estava orando por um irmão. E ele me fez uma pergunta, ele dizia assim: pastora, eu me sinto tão pequeno perto do que Deus tem para mim. E parece que eu não vou chegar em lugar nenhum. O que eu faço, pastora? Eu falei, primeiro reconhecer que Deus está onde você não consegue enxergar. Se despir do medo. Porque Satanás quer que você se desvalorize. E toda vez que o inimigo quiser que você se desvalorize, Satanás sempre vai trabalhar desvalorizando o que você tem agora, hoje. Porque quando nós não valorizamos o marido que temos, quando nós não valorizamos o casamento que temos, quando não valorizamos, até mesmo vou dizer aqui, eu vou ser ousado, o divórcio que você carrega. Porventura esse divórcio que você carrega foi do nada? Deixou de lutar? Deixou de acreditar? Porventura a mulher atrás desse divórcio, dessa história, aparentemente, olha aqui para mim, aspas, desse fracasso que muitos dizem, ou que Satanás vem gritar para você, porventura não tem uma mulher de valor aí atrás? E por que quantas vezes nós permitimos se aproximar daquilo que é mentira de Satanás, naquela árvore da ciência do bem e do mal? Deus não queria Eva se aproximando daquilo que era proibido. Eu vou pegar essa cadeira aqui, licença. Eu sinto graça de Deus aqui. Aleluia. Não chama, mas Deus está aqui. Tá ou não tá? Glória a Deus. A árvore da ciência do bem e do mal. E no meio desta árvore, Eva começou a perder a graça. Eva, gente, não tinha nem esgotado tudo que tinha nas delícias lá no jardim. Lugar das delícias. Mas olha o perigo da insatisfação. Olha o perigo de eu me aproximar daquilo que é proibido. Porque aquilo que não é para nós, Deus sabe por que não é para nós. Amém? Amém. Eva começou, andou todas as delícias do jardim, ela circulou aquele jardim, mas de repente o olhar de Eva começou a perder o foco, o desvio do olhar de Eva. E Eva começa a olhar, por que será, hein? Vai saber se Deus, sabe as promessas? Sabe as promessas que vocês receberam? Sabe isso? Porque aqui nós temos pessoas que foram estabelecidas sobre o lar de vocês, sobre o futuro de vocês, sobre a casa de vocês e da minha casa a promessa. Sim ou não? Sim. Sim. Agora que eu vi você aqui. Rafinha. Promessa sim ou não? Sim. Agora diga uma coisa pra mim. Dessas promessas, Rafa, que Deus estabelece, de repente eu começo a olhar, quem diz que vai cumprir? Quem diz que isso eu estou me iludindo? Começou Eva a perder o foco do lugar de delícias. Começou Eva a entrar no descontentamento naquilo que Deus preparou para ela. E Eva começa a olhar devagar o seu olhar. A divagação do olhar de Eva que perde o foco faz Eva a entender, mas peraí. Essa árvore da ciência do bem e do mal, por que será que Deus proíbe aquilo? Mas por que será? Aí Eva se aproxima do perigo. E Deus está dizendo para mulheres aqui, cuidado, porque Satanás quer te encantar. Para trazer você à área do perigo. Satanás, ele entra com uma voz de encantamento. Tinha umas ainda, não me lembro, mas bem antigo, que dizia assim, que Satanás chegava com um sapatinho de algodão. Eu achava interessante aquela letra. Porque tem gente que acha que o Satanás diz assim, cheguei, eu tô cheio de chifre, vestido de vermelho, com um chifrão desse tamanho, eu sou o diabo. É assim, gente? Não. É pelo espírito de encantamento. É para aquilo que é manso, que é suave. Eu estava atendendo um caso essa semana de adultério. Sabe como que começou o caso de adultério? Sabe como? Não, Armedê, não sei. Fala aí, vou falar. Sem contar, né, o nome da pessoa, mas a situação.
Essa pessoa, na rota de trabalho, passava, e todo o horário que passava, uma mulher também passava. E um dia, um mexeu com o outro, e dali nasceu um adultério. Satanás, ele quer que você tenha como verdade aquilo que é mentira. Eva se aproxima do que é proibido. Qual é o outro passo? A curiosidade levou Eva a desprezar o lugar de delícias. Deus está falando aqui. É, Jesus. Cuidado! A curiosidade de Eva levou ela a desprezar o lugar de delícias que Deus plantou. O olhar de Eva desfez as delícias que Deus plantou, e o lugar de Eva dizia: já não me basta mais esse jardim. Já não atende mais a minha curiosidade, já não atende mais as minhas necessidades. O lugar perfeito. Agora presta atenção numa coisa, Deus está falando aqui. Satanás vem pra gente com um papinho assim, ó. Irmã Helena, pra você nunca veio. Quem disse que não? Pra pastora Márcia nunca veio. Quem disse, né, pastora, que não? Olha, até onde você vai com isso? Se doando, atende um, atende o outro. Você podia estar fazendo isso e aquilo. Olha para a vida, olha a tua profissão, olha o que você deixou, olha o que você abriu mão. Satanás sempre vem desfazendo, desqualificando o lugar que Deus te colocou. Agora olha para mim, repita comigo uma coisa. O lugar que Deus plantou e me colocou para eu florescer. Eu preciso entender que é o lugar perfeito das promessas acontecer. Ponto. Acabou. Sabe esse lugar de insatisfação que a gente começa a dizer assim: não, mas eu tô sem força porque amiga, não muda. Às vezes eu até penso que vai pra frente, mas quando eu vejo, sabe o que tá faltando? A gente firmar a nossa identidade, dizer assim: é um filho tribuloso, mas é o meu filho, eu não vou abrir mão. É um casamento cheio de situações assim, de descontentamento, mas é o casamento que o Senhor me colocou e eu não vou abrir mão. É uma situação, é um ministério árduo e difícil, mas é onde Deus me colocou, é um lugar de delícias. Porque o pouco com Deus vira muito, o deserto vira oásis. Desde que eu e você venhamos entender que é o lugar aonde Deus nos plantou. Aleluia. Corações insatisfeitos neste lugar receberão a graça de Deus. Você vai parar de dar acesso à permissividade daquilo que é proibido. Porque Deus conhece aquilo que é proibido. Deus sabe o que tem ali. O que tem, irmã Helena? Ali naquela árvore tinha Satanás plantado lá. À espreita, à espera. Gente, vocês têm noção do que Deus está falando aqui? É, Jesus. Estava esperando o quê? Esperando Eva. Da mesma forma que Satanás está esperando que eu e você venhamos a rejeitar aquilo que Deus colocou sobre nós. Porque aí entra a curiosidade que traz a insatisfação. A curiosidade de Eva se aproximar daquilo que era proibido trouxe o cenário da insatisfação quando a serpente começa a conversar, pastora Márcia. Sabe o que a serpente fala? Vamos lá ver? De novo. Vamos ler? Cadê a Bíblia? Gênesis 3. E esta disse a mulher, a serpente, capítulo 1, versículo 1, capítulo 3. É assim que Deus disse: não comereis toda a árvore do jardim, disse a mulher, a serpente. Opa! Aqui eu começo a ver que tem um diálogo acontecendo. Gente, Eva começa num jardim de delícias largar aquilo que Deus colocou para ela olhar, para ela conversar com Adão, e ela começa a conversar com Satanás. E
eu comecei a pensar, Senhor, quantas vezes as nossas casas, as nossas famílias, o legado dentro do nosso ser, aquilo que Deus colocou para nós habitarmos dentro de nós, a visão, que é a visão de resgate para um filho, resgate no casamento, resgate no ministério, começa a se perder na divagação, porque a gente começa a dar permissividade. É muito forte, mas a palavra é para ser falada. É, Jesus. Aleluia. Tem gente perdendo o lugar de promessas acontecerem dentro dos lares, dentro de algumas igrejas, porque estão pela voz de encantamento da serpente, tendo diálogos com Satanás, com aquilo que vem dele. Eva começa a dialogar com a serpente. E ela responde. O espírito de engano entra na serpente, altera o que Deus falou. E aí disse a mulher: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore, versículo 13, capítulo 13, que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. Eva repete. Sabe quando Satanás diz assim? Ele falou, e a gente vai e fala: falou. E um espírito de encantamento, de mentira, vai entrando na nossa casa, na nossa família, e ele diz assim, então a serpente disse à mulher: que morrer nada. Lá no versículo 4, que morrer nada, em outras palavras que morrer nada. Quem disse que vai morrer? Você não comeu para saber se vai morrer. Olha aqui para mim, o diabo dizendo assim: larga isso. E se você estiver se enganando? Quem disse que era você continuar lutando naquilo que Deus falou? E se você estiver se iludindo? E se esse casamento for mentira? E se essa promessa for mentira? E se você entendeu que Deus falou errado? Lá vem a síndrome de Sara, tentando trazer um Agar do Egito no meio da tua bagagem, no meio da tua promessa. Mas há uma aliança de Deus sendo estabelecida, e Deus está nesta noite restaurando visões, restaurando o coração. Você vai, em nome de Jesus, cortar acesso ao quê, Dênia? Cortar acesso àquilo que Satanás estava tendo força, trazendo como linguagem comum. Eu acho tão interessante que tem vezes que tem mulheres tão bem mais, estabelecidas, mas elas não conseguem enxergar o valor daquilo que Deus plantou nelas. Vocês já viram amigas assim? Eu já vi. A pessoa tem tudo para honrar o Senhor, para entender que ali tem algo que Deus colocou, mas a pessoa não consegue entender, não consegue se ver, não consegue saber o valor que tem diante de Deus, e começa a ouvir a mentira de Satanás. Deus está nesta noite colocando por terra toda mentira de Satanás contra a tua casa. Feche os teus olhos por um momento. Curva a tua cabeça. Eu quero te fazer uma pergunta. Quais são as mentiras que você consegue perceber que Satanás, mulher que me ouve nesta noite, estabeleceu e tem lutado para que você troque a verdade da promessa que Deus estabelece pela mentira da impossibilidade que Satanás diz? Ele dizia para Sara: vai ser mãe nada. Tá velha? Os anos já passaram. Curva a tua cabeça. Eu quero que você traga o teu pensamento nesta noite. Quais são as mentiras que Satanás já trouxe como verdade e ele tem lutado para que você receba como verdade a mentira dele? Quais foram as insatisfações e as brechas que Satanás tem lutado através de não, porque aqui nada vai mudar? Quais são os perigos que a insatisfação quer ameaçar a tua paz, quer ameaçar a tua estabilidade?
e quer chegar na tua casa, na tua família, no lugar da tua promessa, aos poucos, para desfazer daquilo que Deus tem sobre você. O pecado, ele traz uma consequência no jardim. Olha para mim. Quando Eva consegue entender, eu já estou concluindo. Quando Eva consegue entender que Deus tinha uma verdade para ela, mas Satanás, aquilo que Deus fala para Eva, Satanás muda e mostra que aquela verdade era uma verdade muito dura. E se Deus está escondendo de você o poder de ser como Ele? Você tem... Gente, olha o princípio que entra para pegar Eva. O princípio do egoísmo e da soberba. Eva, por algum momento, ela se ilude na chance, na oportunidade, gente, de ser igual a Deus. E a gente acha que muitas vezes a gente é insatisfeita com aquilo que Deus tem, porque não é o cenário perfeito. Quer prova que isso é mentira? Quer cenário mais perfeito daquilo que Eva colocou o pé? E mesmo assim, essa mulher não conseguia se sentir satisfeita pela mentira de Satanás. Sabe qual que é o perigo de Satanás romper aquilo que Deus tem como aliança estabelecida sobre a minha vida? Eu dava uma palestra ontem para as adolescentes e eu dizia: a dor de vocês hoje será o testemunho do amanhã. Mas agasalhem essa dor como entendendo que o cenário onde está plantada uma dor hoje será a semente de um testemunho de amanhã. O problema é que nós não queremos agasalhar muitas vezes aquilo que Deus tem, porque parece que aquilo que Deus tem é insaciável, não sacia a nossa sede. Havia uma mulher chamada mulher samaritana. A Bíblia não diz o seu nome, mas diz de onde ela é. De Samaria. E aquela mulher um dia encontra Jesus, cansada das suas tentativas, frustrada, se escondendo de uma sociedade, porque havia um peso naquela mulher. E aquela mulher, trazendo a sua religiosidade, achava que adorava a Deus e muito bem. Sabe o que Deus está falando aqui? Que Ele precisa muitas vezes quebrar o nosso orgulho de achar, pelo que nós oramos, pelo que nós jejuamos, por aquilo que nós achamos que entendemos de Deus. Quando Satanás está contando mentira para nós, trazendo como verdade, fazendo nós rejeitarmos os valores desta palavra, que é viva, que é eficaz e que é suficiente para completar a tua alma. Repita comigo: a palavra que Deus tem. Mais forte: a palavra que Deus tem é suficiente para alimentar o vazio da minha alma. Tem tanta gente que faz de tudo. Acha que o problema está no corpo, faz plástica no corpo, não tem nada contra isso. Tem condições e Deus autoriza, vai e faz. Aí daí você vê aquela mulher continua amarga, continua vazia. Aí ela acha que é porque ela nunca foi pro exterior, vai pro exterior. E daí ela volta, vai pra Disney, vai pra França, vai pra Paris, faz noite de amor lá em Paris, foto com o marido, e ela volta mais vazia, mais amarga. Porque ela não conseguiu entender que o segredo é romper com as mentiras de Satanás, que é desfazer aquilo que Deus estabeleceu como ordem sobre a tua vida. Jesus. Eu sinto Deus entrando em corações aqui, dizendo: o segredo é você entender a minha promessa, que o centro da vontade daquilo que eu estabeleço sobre você é o cenário perfeito. Irmã Edene, então, o segredo é entender que aquele meu estado de luta lá em casa, de luta aqui no ministério, na igreja, de luta lá no meu trabalho, eu preciso ser agradecida, grata, sim.
Obrigado, Senhor, porque eu não estou na casa dos meus sonhos, mas é o lugar que Tu me estabelece. Então é o lugar da perfeição, onde Tu vai me abençoar. Obrigado, Senhor, porque aquele casamento que eu não consigo entender, Senhor, e que às vezes eu quero largar, é o lugar que Tu me plantaste para semear palavras de cura, de restauração, de mudança lá dentro. Então eu serei grata. Obrigado, Senhor, porque eu estou solteira, não consegui entender minha vida sentimental. Parece que nunca vai se realizar, mas eu vou Te adorar ainda na minha solteirice e vou Te exaltar, porque Tu cuidarás da promessa estabelecida sobre os meus sentimentos. Obrigado, Senhor, porque eu carrego a marca desse divórcio. Para uns é fracasso, mas para mim eu entendo que é livramento. E Tu estás cuidando de uma mulher que era para estar prostrada, angustiada, marcada, mas o estandarte do Teu amor, o brasão do Teu amor, a marca do Teu sangue me encontrou. E o melhor lugar que eu tenho é para estar no centro da Tua vontade. Ai, como é bom ser abastecida, realizada, entendida por esta graça. Agora presta atenção. Marcou o cenário. A destruição aconteceu. O que era perfeito? A conversa com a serpente. Houve um convencimento. A serpente ganha espaço. Prova. Olha o poder da nossa influência. Porque a gente, mulher, nós mulheres, temos um poder de influência. Eva pega aquilo que não era para ela acessar. Olha o perigo. Não era para ela chegar perto. E Deus está dizendo para mulheres aqui: não baixe a tua guarda. Você já sabe que Deus não está ali. Não baixe a tua guarda. Não chegue perto. Se afaste. Ela se aproxima. Pega o fruto. Tem posse do fruto. Dá para o seu esposo. O lar, ele é contaminado por uma mentira que Eva acredita. Não deixe os teus sentimentos. Não deixe a tua família. Não permita que os teus filhos sejam contaminados por uma mentira que Satanás está brigando para você acreditar. Como verdade estabelecida. Não vem de Deus, não é verdade. Não vem de Deus, então não é verdade. Gente, Eva contamina o que era perfeito. Eva contamina um cenário de perfeição. Eva contamina o lugar dos prazeres. Eva contamina o lugar das delícias. E o que era perfeito vira imperfeito. O que era puro se torna impuro. O que era habitável, agora Eva e Adão começam a achar um jeito de se esconder. Porque entendem que estão nus. Eu já fui repreendida pelo Espírito Santo. Alguém teve essa experiência, fora eu? De fazer algo que o Espírito Santo falou assim, teve, não teve? Teve mais mulheres que foram repreendidas pelo Espírito Santo? Várias vezes. Eu fui. Que triste, viu? A gente saber que entristeceu o Espírito Santo de Deus. A gente se sente, não sei vocês, eu me senti, sabe como, irmã? Nua. Por que eu fui fazer isso? Por que? Nossa, e daí parece que a gente está tão afastado. É igual Davi escreve o Salmo 51. Não retire, Senhor, de mim o teu Espírito. Porque daí a gente percebe que se a gente não tiver o Senhor, a gente não tem nada. Eva e Adão vê que estão nus. Agora presta atenção. Se coloque em pé, por gentileza. O mesmo lugar que Eva viu, que destruiu tudo, errou a rota do jardim, foi na árvore da ciência do bem e do mal para conversar com a serpente quando não deveria nem ter se aproximado do que era proibido. Eva errou a rota.
Eva destruiu tudo. Foi, acabou. Acabou. E quando ela destrói tudo, entra um plano de resgate. Oh, aleluia. Eu estou conversando com mulheres que algumas coisas deram errado. Deram errado, irmã Ideira? Deram. E bem errado. Errou a rota? Errou. Mulheres que erraram. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ok. Agora a gente entende que a gente errou. E alguns erros. Primeira cadeia que... Vou falar rapidamente sobre isso aqui agora, um apelo que eu vou fazer. Algumas cadeias, elas acontecem quando nós erramos a rota. E a primeira cadeia que Eva, ela é aprisionada por essa cadeia, é pela cadeia daquilo que ela olhava. Pela cadeia do seu entendimento. A cadeia do olhar de Eva traz uma prisão sobre ela. E Eva começa a entender que a rota que Deus tinha não era mais tão interessante. Ela faz a sua própria rota. Mas o plano de Eva traz consequência do pecado, destrói tudo que era perfeito. Uma mulher, um erro, um entendimento, uma prisão da sua própria arrogância, da sua soberba, do seu egoísmo, do seu entendimento, destruiu tudo. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. Eu estou falando com mulheres aqui que do mesmo jeito que Eva errou a rota, se enganaram, se equivocaram, machucaram pessoas e foram machucadas. Machucaram no ministério que exerce, se machucaram no legado, no ofício maternal, de esposa. E algumas cadeias trancafiaram o seu coração. Dominaram a sua mente. Manipularam você a entender que você está numa cadeia de uma insignificância. Talvez eu estou falando com mulheres aqui que achem que não tem mais valor. Falar como a pastora Márcia fala, cantar como a pastora ele canta, dirigir um trabalho, mas não é para mim. Eu não tenho poder de convencer nem aquilo que eu quero, que eu preciso dentro da minha casa. E o Senhor quer restaurar vidas através da graça. Aonde nós entendemos que Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram. Todos nós somos passíveis de erro. Mas daí nós vamos entendendo que pela graça, aonde abundou o pecado, aonde abundou a tua falha, aonde parece que o erro da rota falou mais forte, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, aleluia. Porque pela graça sois salvos. É verdade, Jesus. Não é pelo tanto que nós oramos, não é pelo tanto que jejuamos, não é pela intimidade que muitas batem no peito e dizem ter, porque Deus mostra, Deus faz, mas você também muitas vezes já errou a rota. E Deus está falando aqui que Ele está restaurando vidas. Aleluia. Pastor, eu sei que o espaço é pequeno, mas eu posso chamar aqui na frente rapidamente? E eu quero orar por mulheres aqui. Eva estragou tudo, mas Deus entrou com um plano de resgate, de salvação, de amor, de restauração. E Deus restaura vidas, assim como Ele usou o plano. Que plano, irmã Edênia? O plano de salvação para a humanidade, aonde Deus criou um cenário para corrigir um erro. É, Jesus. Um cenário de salvação. Oh, aleluia. Talvez eu estou falando com mulheres aqui, continuem com os seus olhos fechados. Talvez eu estou falando com mulheres aqui que erraram rotas. E que você não consegue se perdoar. Eu me lembro de uma das igrejas que nós pastoreamos. Eu atendi uma menina adolescente, mãe muito nova, bem novinha.
E Satanás fazia com que aquela menina repetisse os erros da sua mãe. Erros de uma trajetória familiar. E ela engravidou fora do casamento. E ela engravidou ali, ainda não havia se casado. E ela queria entrar em comunhão com a igreja, então ela nos procurou. E ela disse assim: irmã Helena, o dia dela entrar em comunhão, pastora Márcia, dela gozar da comunhão, de participar da primeira Santa Ceia já em comunhão. E ela estava muito angustiada, mandou mensagem para mim: pastora, eu preciso falar com a pastora antes do culto. E eu atendi ela, desci da ceia, atendi ela no meio do culto da ceia. E eu falei: pois não. Ela disse assim: pastora, eu não consigo me sentir perdoada. Será que Deus realmente me perdoou? E eu disse para ela: você criou o teu filho, está criando o teu filho, o bebê, quantos meses tem? Tantos meses. E eu disse assim para ela: você o ama? Sim. Você teria coragem de dar o teu filho por nada? Para morrer? Para ficar doente? Para padecer por alguém? Deus me livre, pastora. Você entende que Deus é sábio em tudo que faz? Sim. E você entende que Ele daria um filho para morrer? Você... Amém? Eu vou falando alto até voltar. Deus está aqui, então ele quer trabalhar, mas está repreendido. Me escutam aí atrás, eu vou tentar falar bem alto enquanto eles resolvem. Voltou, está voltando. E eu disse assim: você entende que Deus é sábio em tudo que faz? E ela disse assim: sim. Teria motivo para ele dar um filho para morrer e o perdão não ser suficiente? E ela chorando me disse: não, Deus já te perdoou, minha filha, mas você precisa acessar este perdão. E Deus está dizendo aqui: Ele quer restaurar vidas. Não quero que você venha aqui na frente para me agradar, não, mas eu consigo discernir quando eu preciso orar, e a oração é específica. Saia do teu lugar, você que precisa ser acessado por algo novo e que Satanás perca as forças na tua mente. Mas é que às vezes eu estou do nada e a Satanás começa a dizer para mim coisas e às vezes eu não tenho força. Parece que vai acontecer as promessas na vida de todo mundo, menos na minha. Saia do teu lugar, porque eu quero orar por você. E nós queremos comer, nós queremos aproveitar este ambiente. Saia do teu lugar. Vem pra frente, minha irmã. Vem, mais pra frente aqui. Vem. Dá a mão aqui pra mim. Isso, querida. Deus quer abraçar mulheres aqui, tem mais. Eu preciso orar. Cadê você? Sai do teu lugar. Você que precisa ter mais forças de acreditar e entender a rota e a promessa que Deus tem na tua vida. Saia do teu lugar. Eu quero esse lugar aqui. Eu quero orar por mulheres. Eu quero orar por Rafa. Abraça ela. Eu ia te chamar. Que bom, filha, que você veio à frente. Deus está rompendo aqui cenários inférteis. Tarai, chorar. Rose, abraça essa irmã aqui pra mim, Rose. Vem aqui abraçar. Deus está curando aqui identidades, resgatando lugares aonde o inimigo achou que ele ia prevalecer. Você será agradecida, você entenderá o cenário. Estou falando com mulheres que parecem que a rota está errada. E Deus está dizendo: não está, eu te perdoo, eu te resgato. Eu faço algo novo sobre ti. Aleluia! Pode aumentar o som. Aleluia!
que está rompendo com medo, está rompendo com as marcas do passado, está rompendo com a angústia da tua alma. O Senhor está rompendo, o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo. Há um fluir, há uma identidade. Deus está tirando a amargura de mulheres aqui. Deus está rompendo e tirando a amargura da alma. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Deus ajuda. O sangue traz a graça. A graça traz o prazão do amor. Nós vamos orar. Baixa o som para mim agora, para orar. Isso, obrigada. Nós vamos orar. A autoridade de Deus aqui. Deus está curando corações aqui. Crises de ansiedade. Presta atenção aqui. Sabe aquela crise de ansiedade que parece que o coração vai disparar? Há mulheres que têm sido cometidas aqui de crise de ansiedade. Quando a crise da ansiedade bater no teu coração, na tua mente, você vai dizer: Senhor, me ajuda a respirar no cenário que tu me colocou. Que nenhuma crise, que nenhuma fúria me tire, Senhor, a liberdade de eu respirar no lugar que tu me colocou. E você vai dizer: eu repreendo toda crise de ansiedade. Aonde Satanás achou que tinha espaço. E agora, Senhor, traz autoridade na tua palavra sobre esta mulher. Ela é tua. E não é, Senhor, nenhum espírito de ansiedade, trazendo crise nas emoções. Pai, aonde o inimigo achava que já tinha lugar cativo, não terá mais. Ela terá, eu ministro, domínio da mente, domínio do coração, domínio das emoções, em nome de Jesus. Receba a vida e autoridade na palavra, em nome de Jesus. E nós vamos orar. Repita comigo agora, gente. Eu não sou de repetir, mas quando Deus fala comigo, é profético, é quebrando laços. Repita comigo, em nome de Jesus. Eu quebro. Eu destruo. Cadeias. Prisões. Aonde? Satanás queria me cercar com ansiedade, com insatisfação. Senhor, eu aceito o lugar que tu me plantar. As promessas que tu estabelece sobre a casa, sobre a família e sobre a minha família, sobre a minha vida, como cenário perfeito estabelecido por ti. Agora eu vou orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero repreender toda fúria, todo ataque, toda seta, toda contrariedade. Pai, em nome de Jesus, aonde o inimigo, Senhor, estabeleceu, Pai, rejeição, dores, crises, ansiedades, insatisfação, seja rompido, Senhor, e que a tua filha entenda neste lugar, que é onde tu estás, o cenário que tu cria para nós é o melhor lugar. E aonde Satanás quer que nós criemos, Senhor, imperfeições, insatisfações, Senhor, será um lugar, Senhor, da cura, será um lugar, Senhor, da promessa, Senhor, será um lugar do novo. Nós cremos, nós aceitamos a tua promessa como perfeita, em nome de Jesus. Diga amém.
Abrace a tua companheira em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.